Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio piloto. Bem-vindos nesse bate-papo delícia aqui, que a gente vai compartilhar muita coisa legal da nossa profissão, né, amiga? Sim, primeiramente prazer, Isabela, meu nome. O meu é Fernanda. Arquitetas aqui, a gente tá muito feliz. Hoje eu acho que a gente vai trazer um bate-papo leve. Sim. Conversar sobre a profissão, desafios, sonhos. E eu acho que pra gente iniciar, Fê, eu queria que você contasse da sua história, que eu já sei que é muito bonita. E acho que pra se apresentar, né? E aí, em seguida eu conto a minha história também. Eu já ouvi falar bastante desse meio quando eu era criança, né? Porque meu pai, ele trabalhava com jardinagem. Então, eu lembro que uma vez, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai chegou com um projeto em casa de paisagismo. Foi, acho que a única vez que ele chegou com um projeto. E pra você ver, né, uma oportunidade, porque eu olhei aqui e falei, pai, o que é isso? Ele falou assim, um projeto de paisagismo, isso quem faz é um arquiteto, porque meu pai sempre quis que eu fosse algo, né, nessa área. E aí, eu falei pra ele, nossa, que máximo, tipo, o que faz um arquiteto? Constrói casas, faz projetos, não sei o quê. E eu fiquei com aquilo, sabe, uma sementinha no fundo do meu coração e guardei. E aí depois, enfim, né, quando eu já era adolescente, eu acabei fazendo um estágio, uma multinacional, eu recebi um convite pra ficar no setor administrativo e aquele negócio da arquitetura ali no fundo do meu coração, né? Guardado ali. É a primeira vez que você tinha ouvido? Foi a primeira vez que eu guardei muito. E aí eu recebi essa proposta, porque eu tava num estágio, de continuar na empresa, de ser efetivada, e eu falei, não quero, eu quero arquitetura. E fui pro curso de arquitetura. E aí depois eu trabalhei em uma marca muito renomada, num setor administrativo ainda, porque foi a primeira oportunidade que eu consegui, né, nessa marca, e de imobiliário de alto padrão, né, comecei no administrativo, depois fiz carreira, na verdade comecei no administrativo, aí saí da empresa porque eu precisava fazer estágio na época da faculdade, saí da empresa pro estágio, e essa foi uma parte muito difícil para mim, do estágio, porque eu não sabia nada de interiores. E era o que eu queria trabalhar, né? Trabalhar com interiores, arquitetura de interiores. Quando eu cheguei lá, eu chorava todos os dias, porque eu falei, gente, eu não sei nada. Tipo... Mas a pessoa te pediu uma demanda e você não sabia lidar com aquilo. Não sabia, porque no curso, eu acho que eu tava no 3º ano da faculdade, já era bastante, assim, né? Só que eu só tinha arquitetura e urbanismo. Né? Não tinha base da faculdade. Profissão, arquiteto e urbanista. Não tinha interiores. Eu lembro que eu tive uma matéria de ergonomia na faculdade que me ensinou muito pouco. E ela me pedia as demandas do escritório e eu não sabia. E eu falava, e agora? Tipo, chegava em casa e ia super triste pra casa. Achava que eu nunca ia ser boa nisso, sabe? Tinha aqueles perrengues horríveis, que foi uma fase muito ruim da minha profissão, que eu sofri bastante, e eu falei, mas eu vou ser boa, um dia eu vou ser boa, e vou tentar. E tinha Google, né, então tudo que ela me pedia, que eu não sabia, eu ia no Google, o que é uma moldura, não sei do que ela me pedia. Aí eu ia, via, falava, tá bom, agora eu já sei. Mas ela não era uma pessoa, então, que se dispunha a ensinar? Não tinha. Não, eu nunca, pra ser bem sincera com você, na minha profissão, eu nunca encontrei uma pessoa que estava disposta a me ensinar. E por isso que eu uso, né, o que eu sei para passar para as outras pessoas, compartilhar informação, porque eu não tive isso. Ela falava, preciso disso, e tipo, como se eu soubesse fazer, eu era uma estagiária. E eu falava, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Mas eu não falava para ela, era como se eu soubesse, assim, a postura de, tá bom, já sei onde procurar. Jamais você falava, não sei como é que é. Nunca. Não existia essa possibilidade. E, enfim, depois do estágio, eu voltei para essa outra marca, trabalhei na parte de projetos, né? Tive muita dificuldade, porque já era mobiliário, marcenaria, e eu não conhecia nada. Tipo, o estágio que eu fiz foi pouco, não deu para aprender os detalhes técnicos de projeto tão a fundo, né? Porque a gente fazia um pouquinho de projeto e ia pra obra. Ela ficava jogando a gente o tempo inteiro para várias situações, que foi maravilhoso, aprendi muita coisa, mas um ano foi um período que passou voando, né? Então, não consegui desenvolver muito ali. E aí, enfim, depois cheguei nessa outra marca, sofri bastante também no começo, porque era toda informação, era muito, muito nova pra mim, e todo mundo trabalhava muito, ninguém tinha tempo de ensinar, e eu tive que aprender na raça, ir lá, perguntar pras pessoas, mas como faz isso? Toda hora eu ficava, sabe? Eu falava, gente, que ruim isso, aí também ficava triste. Mas eu fui aprendendo da forma que poderia.
e me tornei melhor em todos os lugares que eu passei, porque eu tive que aprender a ser muito boa. Você se formou em que ano? Eu me formei em 2016. E seu escritório se abriu daí na pandemia? Na verdade mesmo, eu fiquei 1 ano e 8 meses nessa outra marca. E meu escritório tem mais ou menos 3 anos. 3 anos e... Nossa, e onde você tá hoje foi rápido também, né, esse processo. Embora você tenha demorado mais pra abrir o escritório, mas daí, da onde você iniciou pra onde você tá hoje, foi muito rápido esse processo. Muito rápido. Mas assim, muito rápido e ao mesmo tempo muito trabalho. Porque eu sempre trabalhei bastante, né, pra chegar... Mas você acha que, por exemplo, você ter trabalhado nesses lugares te deram toda essa base? Muito. Você sente isso? Tudo que eu sei hoje... Tem outras questões que eu tive que me profissionalizar, porque a parte de projetar só marcenaria de alto padrão, né, ali, móveis planejados de alto padrão, você só sabe sobre marcenaria, você não sabe, assim, o máximo a ergonomia, as distâncias entre as coisas, né? É muito nichado, você não sabe toda a outra parte que necessita também, né, a parte de obra, que é muito pesada, que a gente aprende ali no dia a dia, né, tem várias outras coisas que você precisa aprender para ter um escritório. E pra mim, assim, foi muito difícil no início, né? Mas nada é impossível. Então, eu acreditei e deu certo. Deu certo. E diferente de você, por isso que eu perguntei. Eu não, assim, eu me formei em 2014, né? 2 anos antes. E eu nunca tinha trabalhado para ninguém antes. Nossa. Eu fiz, na verdade, um estágio, né? Até longo, numa empresa de paisagismo, que foi o que me deu toda a base do paisagismo que eu tenho hoje. Mas assim que eu me formei, eu falei, não, eu vou abrir o meu escritório. Você já deu as caras ali, já, né? Você porque eu pensei, é só daqui pra frente, pra trás não existe. Sim. Então eu não tinha mais nada a perder, era só ganhar. Então já não tinha dinheiro mesmo, já não tinha nada. O que viesse era lucro. Só que ao mesmo tempo, eu senti que as coisas foram mais pesadas. Sim. Porque como eu não tinha ninguém pra me esquivar de referência, eu não sabia lidar com os problemas. Então tudo foi novo. Então, só que ao mesmo tempo isso me deu uma gestão emocional. E digo até uma casca grande. Porque eu tava ali pronta pra qualquer situação. Então eu fui sendo preparada. Eu acho que essa questão emocional é legal a gente falar também. Desde o início, né? Tem até uma porcentagem, você que tá nos ouvindo aí, que as pessoas, elas são contratadas hoje pela qualidade técnica delas, né? Pela inteligência e qualidade técnica. E elas são demitidas pela má gestão emocional. Então, isso é essencial na nossa profissão, essencial. Né? É uma profissão, né, que a gente lida o tempo inteiro gerindo pessoas, gerindo expectativa do cliente, gerindo a nossa equipe, gerindo a autocobrança, não é? Que é muito grande, Que é muito grande. Então, você ter essa gestão emocional, saber lidar com isso, é o pulo do gato. É o que nos faz crescer. Sim. Porque quem não aguenta, volta pra trás, retrai. Né? E assim, conta um pouquinho lá, quando você abriu o seu escritório, como foi? Amiga, então, foi assim, eu abri no fundo da casa dos meus pais. Assim que eu me formei, eu fiz um curso de gestão de escritórios. Eu formei na Belas Artes. E tinha um curso livre lá, e eu fiz esse curso livre. E aí, o professor em questão, ele falou assim, mesmo que vocês forem atender em casa, tem um espaço separado pra vocês. Seja, né, no seu quarto, mas assim, uma escrivaninha pra aquilo. Saibam dividir a casa do profissional. Sim. E ele até comentou na época, eu não esqueço, ele falou, vocês têm que tomar cuidado pra cachorro não tá latindo atrás, esse tipo de situação. E eu fiquei com aquilo preso em mim. E na casa dos meus pais tem um anexo, assim, no fundo, que já foi um escritório, inclusive. Aí eu falei, nossa, eu posso abrir meu escritório lá. Imagina, não tinha dinheiro nenhum, eu ia pagar um aluguel como? E eu não Acho que todo mundo começou meio que assim, né? Aí... Um medo e um sonho. Um medo e um sonho, é isso. Aí meus pais se formaram pra mim, né? Então eu lembro até hoje, eu não tenho foto aqui, vou ver se eu encontro. Mas era uma mesa extremamente simples, tinha uma divisória e uns nichos. Lembra naquela época que tava na moda colocar um nicho aqui, outro aqui, assim, na diagonal? Meu escritório era esse, com os nichozinhos. Isso foi em que ano? 2015. Né? Começo de 2015. Caraca, 10 anos já. 10 anos. E aí, ali iniciei. Então, fiz um primeiro projeto pra uma amiga da minha mãe. Do mesmo jeito, né? Todo mundo acho que começa igual. Então, primeiro pra uma amiga da minha mãe. Aí, fiz um pro meu tio. E assim foi. E sempre eu quis ter essa vivência de obra.
eu nem entendia direito essa questão da gestão de obra e do projeto, mas eu ia porque eu queria aprender. Pra mim, aquilo ali era um método de ensino. Eu queria ver como é que eram feitas as coisas. E eu sempre me coloquei também numa condição de escutativa mesmo. Então, o que o pedreiro tinha pra me falar? Em nenhum momento eu queria chegar com essa banca de superior. Eu tava ali pra aprender. Nossa, isso é genial, assim. É o pulo do gato, eu acho, né? Que a gente precisa ouvir muito. E eles são os melhores professores. Na faculdade, a gente não tem essa base de obra que só eles podem nos ensinar, né? E aí, eu comecei a atender, até que em um determinado momento, eu já ganhava o suficiente pra conseguir pagar um aluguel. E é isso que eu encontrei um amigo meu de infância, da escola, numa feira, porque eu participei de uma feira de noivas. Então, de uma amiga que tava fazendo, eu fiz pra eles toda a parte gráfica, de logotipo, eu sabia mexer no programa. E aí, eles me deram como pagamento um espaço nessa feira. Porque eu pensei, quem casa quer casa. Que oportunidade. Aí eu falei, vou oferecer projeto pra essas pessoas. Em resumo, ninguém me contratou. Tá? Era um público muito... Sim, nada a ver. Nada a ver, você tava... mas me rendeu esse contato com esse amigo. Ele era designer, né, de produto, e ele desenvolvia um aplicativo para casamento. E aí a gente se reencontrou, e ele falou, eu aluguei uma casa, vou começar a dar aulas, né, nesse local, tem umas salas lá que eu tô pensando em alugar. Eu falei, caramba, você não quer alugar uma sala pra mim? Eu tô exatamente nesse momento. E eu lembro até hoje, era um aluguel de R$2.000, e nós dividíamos em 4, ou seja, R$500 pra cada um. Porque era eu, ele, a irmã e uma outra amiga que ela vendia aquele Herbalife, esse tipo de coisa. E aí nós fizemos um mini espaço de coworking ali, cada um tinha a sua sala, uma recepção. Reformamos esse lugar, era uma casa bem antiga. Lembro até hoje também, o dinheiro que eu ganhei de um projeto, de uma obra, foi inteirinho pra essa reforma. Sim. Fiz minha primeira sala. Eu gosto de falar de valores. Eu lembro até hoje também. A minha marcenaria da sala, imagina, ficou R$2.100. Nossa. E aí, o marceneiro, esse valor, na época, eles nem parcelavam, né? E aí, ele, meu amigo, falou, não, pra você eu faço. Nossa, eu pagava, assim, arduamente as parcelas dessa super marcenaria da minha sala, que era uma mesa, era algo muito básico. E ali comecei... então eu já assumi ali meu primeiro aluguel, e aí as coisas começaram a melhorar, porque daí eu tinha visibilidade. Então, cidade do interior, né? Tornou mais sério, né? Mais sério. E mudou, inclusive, a minha mentalidade. Então, é aquela coisa do acordar, se vestir, descer, né? Ter um lugar pra ir. Ter um lugar pra ir. Foi totalmente diferente, assim, a minha mudança de mentalidade nesse sentido. E aí eu sempre sonhava e almejava um dia vir pra Sorocaba. Que eu sou de Piedade, é uma cidade, pra quem não conhece, é uma cidade vizinha aqui de Sorocaba. Bem interior mesmo, tem 55 mil habitantes, é uma cidade pequena. E aí, esse lugar que a gente ficava, o proprietário, ele pediu de volta, porque ia ser demolido para construir um grande centro comercial. Que hoje, inclusive, já conto essa história, mas eu tenho obras do lado desse centro, na frente do lado, em Piedade. Então, quem diria, né, que um dia eu faria obras lá, mas enfim. E aí, ele pediu isso de volta, só que ele, por bondade mesmo, e eu falo, existem pessoas que passam na nossa vida que contribuem também. De alguma forma, de alguma forma. Para o nosso crescimento pessoal e profissional. Eu nem sei se ele sabe disso, mas ele teve uma importância absurda, porque ele chegou pra mim e falou, é o seguinte, eu vou te mandar pra uma outra sala minha, que eu tenho, e você permanece pagando a mesma coisa. Caraca! E era uma sala sozinha. Eu lembro, na época, era 1.800 e alguma coisa o aluguel dessa sala, e eu pagava 500. Ele falou, você pode pagar a mesma coisa, só que eu quero fazer o projeto da minha casa de paisagismo, e aí você faz esse projeto e tá tudo resolvido. Imagina! O que eu ia pagar de aluguel ali, nem chegava. Na hora. Não, e nem chegava perto do que ele precisava. Mas ele fez aquilo de maneira bondosa mesmo, acreditando em mim. E aí eu fui pra essa sala, era uma sala já muito bonita, era no centro, mas é uma sala muito bem estruturada. Enfim, Sim. outra proposta, completamente diferente. Então eu fiquei 2 anos nesse primeiro lugar e 4 nesse segundo. E eu tinha o grande sonho de vir pra Sorocaba, num prédio em específico, né, que era aqui o Iguatemi Business. Eu sempre passava e falava, um dia eu vou atender aqui, e ficava mentalizando aquilo. Até que surgiu uma oportunidade. Eu descobri quanto que custava esse aluguel
Imagina, perto dos 500 que eu pagava, era assim, acho que 6 a 7 vezes mais. Caraca. Era algo assim, bem grande, né? Muito, muito. Uhum. Só que eu já tava rodando bem o escritório e tal. E aí surgiu a minha primeira obra que eu gerenciaria totalmente. Então, aquele fixo mensal. Porque a gente não tem um fixo mensal, né, amiga? Não. A gente tem recorrência, então o que você tem que fazer hoje é assim, eu tenho um tanto por mês que eu tenho de gasto, então você sempre tem que ter um preparo mensal, Sim. né? Mas tem meses que você tem muito mais demanda que outros. Então, você tem que fazer esse fluxo financeiro. E épocas do ano também, né? Que a gente consegue ter um fluxo maior e outros menores. Então, você tem que dar uma equilibrada ali. E essas coisas a gente vai aprendendo meio que... Não, na raça, no dia a dia. Porque se você falar, tô super bem e tal, você gasta tudo, no outro mês você não tá tem. mais bem. Não tá mais bem. E esse fluxo, é legal também de falar pras pessoas, inclusive pros iniciantes, é normal. Sim. Em qualquer Super. escritório, desde Todos, o pequeno eu acho. até do muito grande. Uhum. Já tive a oportunidade de conversar com escritórios grandiosos. E ele fala, todo mês eu zero. Todo mês eu zero. E você ouvir isso de alguém grandioso, fala, nossa, caramba. Né? E o mesmo... Não é só comigo que acontece, Não é só né? comigo. Uhum. Então, o mesmo acontece com a gente. E aí, eu tive essa oportunidade. Era uma obra que ia durar 1 ano e alguma coisa. Uhum. E eu ganharia exatamente o valor mensal do aluguel. Caraca. Mas exatamente. O seu sonho Ali próximo, né? próximo. Nas Aí eu suas falei, mãos. caramba, então, peraí. O aluguel eu já tenho. O aluguel eu já tenho. Então, e o que eu ganhava, continuava a vida, Uhum. né? E aí lá eles tinham a oportunidade de fazer o aluguel de 1 ano ou 3 anos. Aí eu falei, eu vou fazer de 1 ano, né? Pra ver. Aí o meu sogro na época, que 1 ano, que isso faça logo 3 anos. Eu falei, meu Deus, As pessoas que aparecem pra dar aquele empurrãozinho, né? Foi. Acredita. Acredita, vai, faz. Uhum. É isso que eu fiz. Aí fiz esse aluguel de 3 anos. E a minha demanda, eu pisei naquele lugar, o escritório não estava nem pronto. Eu lembro que eu mudei em junho e o prédio lá tinha toda aquela questão da entrada, né, de RRT, enfim, né, que é um processo comum nosso de reforma e tal. E demorou 1 mês, mais ou menos, essa minha mini obra, né, do escritório. Nesse 1 mês, eu quadrupliquei a minha demanda. Caraca. Foi algo completamente surreal. Absurdo. E aí eu acho que entra um assunto legal pra gente falar sobre processos. Eu não tinha processo nenhum. Era eu com uma demanda absurda, sem funcionário nenhum. Eu tinha uma estagiária, só que ela mais me atrapalhava do que ajudava. Eu quero ouvir essa parte de contratação. Em que momento você achou que fosse necessário? Que assim, você falou, não dou conta sozinha, preciso de uma pessoa. Foi esse momento. Tá. Foi esse momento. E o que eu fazia? Eu comecei a pegar as demandas, eu não ia dizer não. Imagina, eu tava no meu auge ali. Né? Como eu vou fazer? Eu não sei, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, amiga, eu virava a madrugada. E aí eu comecei a entrar numa fase de estresse, eu não vivia mais. Eu comia, não lembro nem como. Sim. Você fica naquela pilha, fazendo. Falei, não, eu preciso de mais alguém. E aí eu testei, né? Essa estagiária, ela ficou um tempinho comigo, saiu. E eu vi que para aquele momento, não funcionava o estagiário, porque eu tinha que ter tempo de ensiná-lo. E eu não tava com esse tempo, a demanda tava correndo. Falei, quer saber, eu vou contratar um arquiteto júnior. E aí, foi o tipo de contratação que funcionou pra mim. Porque daí eu tinha uma pessoa mais experiente que, de fato, conseguiria me ajudar. E foi ali que eu comecei a contratar pessoas. Mais pra frente só, eu fui entender que eu precisaria de um financeiro também. Hoje, inclusive, é um conselho que eu dou. Se você for iniciar, né, veja se você concorda comigo. Tenha um arquiteto júnior ou um estagiário e alguém do financeiro. É muito importante. Eu acho que, pra mim, já aconteceu um pouco diferente, né? Porque eu não tinha essa visão, assim, que precisava ser um arquiteto júnior. Então, eu pensei, eu comecei como estagiária, então eu quero ensinar alguém, né? Sim. E pra gente que tá começando, você pensa o tempo inteiro em custos, né? E você vai pensar, eu vou pagar um arquiteto júnior, sendo que nem eu sei quanto que é o meu salário. Então, eu tinha esse medo, assim, de não conseguir arcar com essa responsabilidade, né? Uma despesa, mais uma despesa. Porque no meu caso, eu comecei ali no meu apartamento mesmo, eu tinha um escritório lá no quarto, e eu fazia esses projetos ali, né? Eu acho que
A gente tem essas histórias parecidas, Sim, né? Quando a gente tá no comecinho. E aí chegou um momento, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer projeto 3D. Eu sempre desenvolvia ali o layout, né? E eu queria terceirizar esse projeto 3D. Então eu comecei com uma amiga que trabalhava comigo em uma dessas lojas. Ela começou fazendo o projeto do meu apartamento e eu ia passando essa demanda pra ela. Mas ela também tinha um outro trabalho. Então era uma coisa bem, assim, esporádica, que eu tinha que esperar, né? O tempo dela. Sim. E até fiz a proposta pra ela, falei, vamos seguir nesse caminho. Hoje ela vai estar me assistindo e ela sabe que é pra ela. E ela teve muito medo, ela falou, não, Fê, eu não sirvo pra isso, vai você sozinha porque eu não dou conta. Eu falei, tudo bem. Tanto que às vezes ela me manda mensagem, a gente conversa, né, eu tenho alguma ideia, eu vou falar com ela, enfim. E ela fala, você tá voando, se eu tivesse com você eu estaria muito bem. Eu falei assim, tá vendo? Tem algumas oportunidades que a gente precisa aproveitar. E aí, enfim, eu falei, e agora? Tipo, ela não vai dar conta dessa demanda e eu preciso de uma pessoa. Então, eu contratei uma estagiária na época. Na verdade, era uma arquiteta formada, mas que ela não tinha muita experiência na área. Tá. E assim, eu tinha muito pouco pra ensinar, porque eu também não sabia de muito. Tá aprendendo e aí, junto. o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz no meu escritório, criar processos. Meu projeto, ele precisa começar por aqui. Claro que não foi perfeito, né? Depois, até hoje, eu venho aperfeiçoando, porque eu acredito muito nesses processos. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria chegado onde eu tô hoje, porque, enfim, demanda, né? Então, eu criei um processo, eu falei, antes de contratar uma pessoa, eu tenho que saber o que ela vai fazer. Né? Então, o que ela vai fazer? Sim. Aí eu demorei lá, acho que uma semana para desenvolver o processo de projeto do meu escritório. E aí, a partir disso, eu contratei essa pessoa, né? Enquanto isso, eu já tava, tipo, vendo os currículos, pedindo para as pessoas. Inclusive, quem me indicou, eu não sabia nem onde procurar as pessoas. Tudo bem que hoje a internet tá aí, mas naquela época que eu comecei, tipo, eu tinha tanto medo, eu acho, que eu falava, gente, onde eu procuro uma pessoa? Mas a gente não tinha esse acesso fácil à informação que a gente tem hoje. Hoje em dia, gente, não tem. Muito mais fácil. Eu acho que a gente tem... Não tinha curso online? Não tinha. Tava começando na minha época. Na sua época não tinha. Não tinha. Pra você foi bem mais difícil. Agora, na minha época... Já era um pouco mais... Estavam começando os cursos online, né? Porque foi bem em 2020 mesmo que eu iniciei, né? E aí, eu lembro que eu criei esse processo e perguntei para as pessoas que estavam ao meu redor, assim, tipo, o pedreiro. Eu falava para ele, você não conhece ninguém para me indicar que esteja cursando arquitetura? Eu lembro que eu joguei assim, tipo, o cara não vai saber quem tá cursando arquitetura, né? E ele falou assim, nossa, eu tenho uma sobrinha, que ela já é formada, mas ela não trabalha na área, porque ela não conseguiu. Tipo, realmente é muito difícil conseguir trabalhar. Pelo menos pra mim foi, assim. Eu tive que implorar o emprego. Eu lembro que foi bem tenso. Eu falei, eu não sei fazer, mas eu aprendo. Me ajuda. Eu lembro que eu quase chorei pra pessoa que me contratou. E aí, eu falei, nossa, me manda... Foi a primeira pessoa que eu falei. E ela tá comigo até hoje. Que legal! Juro. Ela saiu um período, ficou um ano mais ou menos fora, porque ela não é aqui de São Paulo, né? Ela é do Nordeste. E aí ela veio aqui pra São Paulo, a gente trabalhou um tempo juntas, só que aí não deu certo pra ela aqui, ela não se adaptou. E ela voltou pra lá, e nisso ela falou que ia procurar um outro trabalho, porque agora ela já tava super entendida do assunto. Né? Pronta, né, pro mercado de trabalho. Eu passei todo o meu conhecimento pra ela. E há um tempinho, tem mais ou menos uns 6 meses que ela retomou e a gente tá trabalhando junto, tá dando super certo. Que legal. Ela faz vários freelas e pra mim ela trabalha fixo, né? Mas além do trabalho que ela faz pra mim, ela tem outros trabalhos também que ela faz, né? E... Enfim, e aí eu gostaria de saber mais como que foi, assim, pra você, nesse seu escritório. Foi. Aí eu contratei, né, essa primeira pessoa, só que sem processo nenhum. Porque eu não tinha um processo interno, era só eu e o computador. Então, as coisas que tinham que fazer, eu fazia e pronto. E aí, juntamente com essas pessoas que eu fui contratando, primeiro eu contratei uma, depois eu fiquei com 2, e enfim, foi crescendo. Foi que eu fui descobrindo o que seria um processo. Então, o que o cliente recebe, como que tem que ser o primeiro atendimento, sou eu que faço o primeiro atendimento, quais são as plantas, um bom briefing, tudo isso eu fui desenvolvendo junto com a minha equipe. Ai, que legal. Foi. Você não desenvolveu sozinha, então? Não, porque eu não tinha base, eu não tinha conhecimento disso. Então, vinha uma funcionária, né, uma colaboradora e falava,
no escritório que eu trabalhei, eles faziam isso e funcionava. Eu falei, vamos testar? Vamos testar? Aí, numa outra, mas isso aqui funciona. Olha, esse executivo aqui é um padrão muito bom. Eu falei, vamos trabalhar em cima dele. E aí, eu fui junto com as pessoas que trabalharam comigo, construindo isso. Foi. E aí, claro, hoje tudo muito bem definido. Até quando, né, venho uma nova pessoa trabalhar comigo, a gente tem até uma reunião de mostrando tudo ali pra pessoa é completamente diferente. E ver esse crescimento, e que eu não, nessa parte, não foi sozinha. Uhum. Porque até então, eu gosto, né, eu falo muito isso, eu vim caminhando sozinha. Só que, sozinha, você tem um limite. A gente não constrói tudo, né? Não. E chega um limite. Sozinho você aguenta até certo ponto. Uhum. Dali pra lá você precisa de pessoas. Sim. Não adianta. Né? Pra crescer, pra galgar novos degraus na nossa vida, a gente precisa de pessoas. Uhum. E isso eu tô falando de colaboradores do escritório, mas tem toda a parte de obra também. Bons fornecedores que trabalham com a gente, que entregam o resultado que a gente espera também. Né? Tudo isso cai sobre o nosso nome também. E aí, enfim, a gente desenvolveu junto esse processo, e até hoje, assim, sou eu que fico à frente do atendimento com o cliente. Isso é algo que ainda, porque eu digo ainda porque eu não sei o que pode acontecer, mas ainda eu faço muita questão, porque o cliente hoje, ele se identifica com a nossa questão projetual, mas com quem nós somos também. Tanto que são clientes muito parecidos comigo, até de personalidade. A gente atrai, né? Atrai aquele tipo de cliente. Então, ele se identifica com a Isabela, com a maneira que eu falo, com as piadinhas que eu faço. Com o seu jeito. Com o meu jeito, enfim. Então, o cliente, ele acaba se identificando com isso. Então, isso eu faço muita questão. Dele entender que eu estou por trás de todos esses processos. Isso. E eu tenho um lema, isso é coisa minha, amiga. Eu sempre gosto também de saber estar à frente das coisas. Sabe aquela coisa assim, se eu cair, eu me reergo sozinha? Eu tenho isso dentro de mim. Então, eu sempre quis também saber um pouco de tudo. Não performar em tudo, mas sempre estar à frente de como as coisas eram feitas. Porque se precisasse, eu sabia como resolver e me reerguer. E hoje a gente responde por uma equipe toda. Não sei como que é no seu escritório, depois você divide comigo, mas se acontece um erro, alguma coisa, ainda que seja de um colaborador, quem responde sou eu. Então, quem te contratou, né? Então, você se sente nessa responsabilidade. Então, quem responde hoje pelas coisas que acontecem sou eu, não adianta. Enfim, mas foi algo muito natural e necessária a questão do processo dentro do escritório. Foi diferente. E aí também teve a imersão, que foi onde a gente se conheceu. Sim. Que foi passado muito isso, né? Dessas questões. E me ajudou muito também. Eu empreguei várias coisas dessa imersão no escritório também. Isso ajudou muito. Eu acho que uma dica, inclusive, muito boa para quem tá começando, né? Porque as pessoas falam assim, qual que seria a dica que você dá? Da minha parte, eu acho que a faculdade é uma base, né? Que a gente não aprende tudo. Eu uso muito pouco o que eu aprendi da faculdade. Eu acho que o que a gente mais aprende mesmo é você saindo da faculdade e você se especializando. Pra mim, assim, pós-graduação não funcionou, não funciona, né? Eu não enxergo isso como algo, enfim, palpável pra mim, até mesmo por questão de tempo. Sim. Mas eu fiz vários cursos, assim, que hoje em dia tem essa possibilidade, né? Sim. Que é muito legal, eu acho genial isso. Eu agradeço muito por isso ter acontecido, porque eu acho que se não fossem esses cursos, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, eu tive vários... Eu soube escolher pessoas que estão... também, talvez, à frente de mim, né, claro, mas que estão disponibilizando conhecimento de uma forma prática. Aconteceu isso comigo e faz assim que vai dar certo. Então, esse curso de gestão foi um deles, né, eu acho que eu tava somando esses dias, nesses 3 anos, eu acho que eu fiz em torno de 10 cursos que me ajudaram a chegar até aqui. Sim. E eu sempre tô
pesquisando coisas pra, onde eu posso melhorar, como eu faço e onde tem informação, porque eu acho que a informação tá aí, é só a gente buscar. Então, essa dica eu dou pra vocês, de vocês correrem atrás de pessoas na internet que disponibilizam esses cursos profissionalizantes, sei lá, curso de gestão, que é muito importante, que a gente não aprende nada na faculdade, curso de projeto, também tem muitas formas legais, templates de projetos. E não só da nossa área, né? Você se desenvolver também na questão financeira, oratória, liderança, tudo isso. Tudo isso conta muito. E você não aprende na faculdade, né? Não. Você precisa procurar pós-faculdade. Pós-faculdade. Eu fiz muitos cursos também, extras nesse sentido. Um que eu foquei bastante, que me ajudou muito, foi nessa questão, tanto de oratória quanto liderança, porque você também se colocar à frente da sua equipe, você entender que você faz parte daquilo. Você já viu, tem até uma frase, né? O líder, ele anda lado a lado, ele não anda na frente. Quem anda na frente é o chefe. O chefe, exatamente. É o chefe. Existe uma grande diferença de líder para chefe. Para chefe. Então, e você sempre se colocar nessa condição de escuta ativa. O tempo inteiro estar pronto para aprender. Seja em obra, seja com seus funcionários, seja com o seu cliente. Aliás, esse negócio de escuta ativa dá pra gente fazer até um gancho com relação a briefing também. E fazer uma pergunta para você. Hoje no seu escritório, né? Você sempre faz o projeto que você idealiza ou você cede coisas para o cliente? Como que funciona isso? Como que é? Nossa, tem até um case desse assunto. Eu adoro cases. Que eu fiquei, acho que foi assim, um dos meus maiores aprendizados, né? Que você precisa ouvir o cliente. Quando o cliente chega até nós no escritório, normalmente é por indicação, né? 99% dos nossos clientes são indicação hoje. Sim. E ele já gosta do perfil, ele já se identifica com você, né? Enfim, ele já conhece um pouco do seu trabalho porque ele já viu em algum lugar ou alguém já falou para ele. E o primeiro passo do nosso escritório, né, quando o cliente contrata a gente, depois de todo o processo ali de cadastro, de contrato e de pagamento, né, que é o processo inicial, vem a parte que entra no projeto, que é a parte de briefing. Então, eu mesma criei o meu briefing da necessidade do dia a dia. E eu fiz questão que ele fosse muito completo e prático para o cliente. Porque eu dou as duas possibilidades. Para o cliente preencher o briefing no final de semana, né? Com a família dele. Ou, enfim, se for um projeto comercial, né? Ele me diz o que ele precisa, eu preencho ali. Ou então fazer uma reunião de briefing, que também é uma possibilidade. A maioria dos clientes gostam de preencher sozinha, no meu caso, né? Então, eles ficam ali no final de semana, colocando o que eles gostariam. E eles me mandam isso, se eu precisar, eu complemento. Porque nem sempre eles sabem de tudo que eles querem, né? Sim. Então, eu deixo bem claro, até mesmo no briefing, eu escrevo pra ele lembrar. Então, se você tiver algo que você não souber, eu posso te sugerir. E aí, se você não gostar, você me devolve. Fernanda, dá pra alterar isso? Enfim. Sim. E aí, esse processo, ele é muito assertivo para mim, porque eu consigo, como eu faço um bom briefing, eu sempre falo pro cliente, né, você precisa preencher, ou então você precisa me falar o que você gostaria, porque o projeto tem que ser a sua carinha. Sim. Eu vou usar a minha técnica, né, e o meu conhecimento de estilo, mas assim, você precisa me ditar o que você gostaria na sua casa, né? Sim. Ou então no seu local de trabalho, enfim. E eu tenho um case que uma vez, no comecinho, né, do escritório, eu recebia diversos tipos de demanda. E uma das demandas era de executar a obra, porque a gente também executa a obra no escritório, né? Hoje a gente tem uma equipe própria e antes a gente contratava pessoas, empreiteiros, enfim. E aí, esse cliente, ele chegou até mim porque ele já tinha o projeto, que era de uma arquiteta, uma colega, né, que eu não a conhecia, mas ela morava em outra cidade, que não era aqui em São Paulo, e ela fez o projeto porque era uma conhecida dele, e ela fez o projeto e ele precisava executar esse projeto. E na primeira reunião, né, que eu fui até lá era um apartamento nesse caso. Eu fui até o apartamento, ele me falou assim, Fernanda, aqui tá o projeto. Ele me mostrou o projeto lá pessoalmente, né, falou tudo que ele tinha solicitado para essa arquiteta, mas que ela não tinha entendido uma coisa. Aí eu falei, tá, o que que é? O projeto era muito bonito, assim, era bem legal mesmo.
Ele falou assim, olha, ela trabalha com psicologia das cores, ela estudou bastante sobre isso, né? Ela é focada nessa parte, enfim. Só que tem um problema, porque ela colocou essa parede verde aqui na minha sala e eu sou corintiano roxo. Ai, não dá, né? Ai, não dá. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, tipo, eu fiquei me sentindo super mal. Gente, não façam isso com o cliente de vocês. E aí ele falou, eu não quero essa parede verde. Eu falei pra ela que eu não queria a parede verde. E sabe o que ela falou? Eu não abro mão da minha parede verde, porque as cores do projeto, explicou tudo pra ele tecnicamente, que pra ela fazia sentido, né? Que ela tava pensando. Mas ele que ia morar no lugar. Ele não se importava. Ele falou, por mim eu pintava de roxo. Eu ia ficar feliz se fosse roxo. E aí eu fiquei naquela situação que eu falei, a pessoa não ouviu o cliente. Não existe isso. A pessoa que vai morar, a gente tem que ouvir. Nem tudo que os meus clientes pedem pra mim, ainda mais hoje, assim, eu tenho um perfil de projeto que eu gosto, que eu, enfim, me identifico, mas o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pro meu cliente. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio de ouvir o cliente, de falar, não, é bom pra ele, eu abro mão. E é o que eu faço hoje no escritório. Se é bom pro meu cliente, tem que ser bom pra mim também, né? Isso. Não sei como é pra você, assim, também, se você já teve... Não, da mesma maneira, eu falo que hoje os projetos, eles são desenvolvidos para os clientes. Claro, a gente se envaidece muito dos projetos, né? Acho que no começo a gente não quer abrir mão, falar, não, isso aqui não abre mão. Não sei o que. E tem clientes que nos dão a oportunidade. Eu já tive um cliente recente, inclusive, chegou e falou, tá aqui carta branca, faz o que você acha. Que legal. Melhor. Nossa, que então, sonho. Tem esse tipo de cliente e tem aqueles que não. Mas, eu acho que qual que é o nosso principal objetivo? Atender o cliente, fazer ele feliz. Então, fazer o melhor, né? Fazer o melhor que a gente pode. E aí, nesse case seu, me fez até fazer uma reflexão. No caso dela, ela tinha técnica, psicologia das cores, né? Ela colocou ali a parede verde por N motivos, acredito eu. Sim. Mas até que ponto? Porque a questão das cores, ela justifica até uma harmonia da pessoa. Uhum. Só que para esse cliente, aquela parede verde, ela causava inclusive uma desarmonia. Então, Total. até que ponto a tua técnica não invade o interior da pessoa? No caso, isso deve ser considerado pessoa, né? um lugar de paz. Então, pra ele era algo extremamente incômodo essa parede. Era algo extremamente relevante. E é só um detalhe, né? O que custa você abrir mão de detalhes pra deixar o seu cliente feliz? E aí, não, mas me faz até indagar esse tipo de situação. Peraí, a gente não tem uma segunda vertente? Porque pra ele aquilo era incômodo. Não, mesmo tendo uma justificativa, pra ele ia se tornar incômodo. Caramba, então, mesmo, a minha conclusão, mesmo perante a técnica, mesmo você estando correta tecnicamente, aquilo pode causar um ponto ruim pro teu cliente, desarmônico. Sim. E ele não vai fazer, tipo, não acha... Ele não vai fazer. Por exemplo, essa é uma questão que ela não executou, ela não pensou nem nisso, né, na verdade, porque ela não executou a obra. Então, assim, o cliente já não ia fazer de qualquer... Eu acho que ele olhou aquilo e falou, tá bom, não vou discutir com ela, porque não vale a pena, né? Sim. Ele foi sensato, porque ele deixou o negócio, ele falou, não quero isso. Então, você... Como que eu posso dizer, assim, uma palavra... Induzindo, né, a pessoa a fazer... Ela não vai fazer aquilo. Então, fica bem mais bonito, bem mais leve você abrir mão e ouvir e falar, tá bom, vou guardar o meu ego aqui um pouquinho e vou... fazer o que ele quer, porque tem que ser o que ele quer. Ele vai morar. Já temos um gancho bom aqui, gente. Um gancho ótimo. Dentro do escritório, eu acredito que no seu também não existe esse papo. O arquiteto colocou uma coisa muito cara, ou isso daqui que eu não vou conseguir executar. Aonde vem o erro aí, você acha? Quando acontece essa situação? Briefing. Total. Você conhecer a necessidade do seu cliente, o que ele... E entender até onde vai, né? Até onde vai. Inclusive o poder econômico dele, o fluxo financeiro dele. Aliar a expectativa financeira dele com a expectativa projetual. De projeto, que é super possível. Inclusive, foi uma das perguntas que eu recebi, né? Antes no Instagram, né? De marcar aqui esse podcast, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e teve uma pergunta, assim, né? O pessoal falou, é possível fazer um projeto bonito, agradável, com custo baixo, né? Então,
no momento do briefing, no meu escritório é assim, eu acho que no seu também, Sim. né? Você vai aprender, você vai pegando isso meio que no dia a dia. E aí, Sim. como que eu vou fazer esse projeto? Quanto ele tem disponível? Então, é algo que lá no briefing eu já faço questão de colocar. Qual que é o budget do cliente para essa reforma? Sim. E no começo, até eu alterei a minha pergunta, porque eu perguntava isso para os clientes e eles falavam o mínimo possível. Ah, todo mundo quer ser o mínimo possível. Gente, como assim o mínimo possível? Qual que é o mínimo possível pra você? Aí eu eu escrevi, porque eu sou muito clara, tanto com os meus clientes, eu não sou técnica, assim, ao ponto de escrever algo, colocar algo no projeto que ninguém entende o que eu tô falando. Ah, não. O meu é super didático, qualquer um, tanto que os clientes, quando eles vêm, até, só um parênteses aqui, né, eu falo pra eles, tipo, se você não quiser contratar a implementação de obra, você consegue seguir esse projeto com uma equipe de obra lá, só que você vai ter que dedicar tempo, a maioria não quer, né? Mas eu deixo isso aberto, né? Enfim, então eu coloquei lá no briefing, por favor, não responda o mínimo possível, porque às vezes o mínimo possível pra você não é o mesmo que o meu, entendeu? Sim. E eu preciso fazer um projeto baseado numa coisa real, tipo, o cliente tem, sei lá, 10, não vou falar 10 mil reais, porque não existe projeto de 10 mil reais, né? Mas, tipo, ele quer fazer um quartinho, ele quer gastar, sei lá, 30 mil reais. Eu preciso saber o que ele tá disposto a gastar ali naquele quarto, entendeu? Pra eu fazer algo possível, né? Sim, ontem eu dei um exemplo desse, inclusive. 2 apartamentos que hoje estão rodando no escritório, metragens muito parecidas. E um deles, a cliente, ela tinha à disposição 280 mil, 230 mil. E o outro, mais de 600 mil. Projetos com metragem diferente. Claro que nesse de 200... e alguma coisa a gente aproveitou as portas dela, demos preferência para aproveitar muitas coisas. Mas o projeto, ele já foi feito em cima de materiais com melhor custo-benefício. Eu nem mostrei para ela possibilidades mais caras para justamente não fugir daquele fluxo financeiro dela. Então a gente tem essa corresponsabilidade de adequar o fluxo financeiro do cliente ao projeto, para não ficar algo ilusório. Você não apresentar algo que ele não vai conseguir pagar, aquele projeto não vai sair do papel. Então, por isso... Vai ser um pesadelo, não vai ser um sonho, né, pro cliente. Porque... E aí, o que acontece? Daí ele vai lá comprar, viu que aquilo é caro, ele fala, essa arquiteta colocou um monte de coisa cara, e ele faz o quê? Ele mesmo altera. E aí, a gente tem o quê? O projeto Frankenstein. Um problema, porque ele volta pra você e fala, nossa, isso aqui que você me indicou não deu certo, eu coloquei isso e ficou muito ruim. Então, e aí vira o projeto Frankenstein. Não é? Um pedaço de cada coisa, aquilo depois fica feio, não atende o cliente e ainda ele sai falando mal de você. Por um simples detalhe, eu digo até uma pergunta honesta, porque isso não é difícil da gente perguntar. Não. Quanto você se disponibiliza? Na verdade, é necessário, né? necessário. Você precisa dessa informação, então não é uma vergonha pra você. Tem que ter essa informação, tá? E os clientes precisam fornecer pra que a gente seja mais assertiva, né? Na hora de fazer o projeto. Claro, quando a gente tá no começo, hoje em dia eu sei quanto custa uma obra minha, de bater o olho a gente sabe quanto vai custar. No começo a gente não tem essa noção, mas pelo menos norteia no sentido dessa especificação mesmo dos materiais, das marcas, do tipo de marcenaria que você vai atuar. Você não, por exemplo, um cliente que não tem um budget grande, você não vai numa grande marca de marcenaria. Você vai em uma mais local, ou um marceneiro de bairro, por exemplo. Sim. Né? Você vai especificar marcas de lojas de departamento, você não vai em lojas boutique, você vai em materiais nacionais. Então, só por isso você já consegue nortear muito o seu cliente. Sim. Mesmo não sabendo quanto vai custar ainda. Porque isso é com o tempo. Né? Pelo menos pra mim foi assim. Eu tive esse feeling com anos de experiência. Você desenvolveu isso assim também? Frequentando obra? Precisa ter processo, aquilo. Você enxergando o valor de cada obra. Hoje nós entregamos um documento no escritório para o cliente que ele consegue visualizar ali por mês quanto ele está gastando na obra. Então, se ele já está passando muito daquele valor que ele estava imaginando, porque às vezes o cliente tem medo também no começo e ele fala, não, vou colocar aqui um valor para ela fazer um projeto que tem de tudo nesse mercado, né? Então, os nossos clientes lá no início, eles tinham um pouco de medo, assim, de soltar a mão, né? Não existe cliente que solta a mão. Sim. Então, ele colocava um valor ali, mas ele ficava meio que pé atrás, sabe? Eu já falava, desse valor que você está considerando, depois na reunião, né? Já considera uma margem que você está passando, já considera uma margem
a mais pra isso, porque o mundo da arquitetura de decoração é uma loucura. Às vezes você acha que vai gastar um valor num revestimento, mas você se apaixona por outro e você gasta o dobro daquele valor que você estava pensando, né? Nossa, tem uma coisa legal, que isso eu fico muito atenta também. Que às vezes o cliente, mesmo ele tendo aquele budget, e a gente fazendo essa gestão, às vezes ele se perde. Por exemplo, não, eu vou fechar essas pedras, pronto, acabou. Ele gastou muito nesse processo. Ele tem que estar ciente que nos próximos passos, ele vai ter que dar ou uma segurada ou readequar. Então, a gente ficar nesse ponto também, olha, você tem certeza que você vai gastar tudo isso agora? E as outras coisas que tem? Vai querer investir nisso mesmo? Sim. Porque ele mesmo acaba se perdendo, né? Ele se empolga e não se prepara com relação a isso, né? Tem até uma dica legal, outra dica, né? Várias dicas aqui hoje, gente. Que eu dou um start pro cliente. Falo assim, olha, o ideal de você gastar num apartamento como esse é X o metro quadrado, né? Uhum. Considera que esse documento que eu entrego pra ele tem lá o valor da obra, né? Que ele tá gastando mensal. E tem, tipo, a metragem do apartamento dele e a divisão desse cálculo, pra ele ver quanto que tá dando. Porque ele vai ficar... achei fácil essa forma, né? Porque ele vai ficar na mente aquele valor lá que eu falei pra ele. Tipo, se ele já tá extrapolando um pouquinho, eu falo, ainda falta muita coisa, então eu vou segurar. Porque é um investimento que os clientes estão fazendo, né? Sim. Quando ele contrata um profissional, ele tem que ter essa ideia, que tipo, um dia ele vai vender esse apartamento e aí, ele perdeu dinheiro ou ele ganhou dinheiro? Então, no começo, eu também falo pra ele, é um investimento que você tá fazendo, você não pode colocar, tipo, vai gastar 6 mil metros quadrados no apartamento, não dá pra você gastar 10. Sim. Você não vai ter esse retorno, entendeu? Pode ter, mas é raro alguém que queira pagar. Sim. Então, tem que ter esse cuidado pensando em uma forma de investimento também, né? Também. E a gente sempre fica nesse ponto, né? Gente, tudo é culpa do arquiteto, né? Tudo é culpa do arquiteto. Tudo é culpa do arquiteto. Meu, conta um perrengue que pra você foi, assim, o pior, o ápice. Não, eu tive, já faz uns 3 anos, eu tive um problema sério com um fornecedor. Ele já tinha me atendido outras vezes e isso acontece muito também. Às vezes, os próprios parceiros, pessoas que já nos atenderam, elas podem também não estar em fases boas. Não. Então, uma pessoa que te atendeu, de repente, há uns 6 meses atrás, ela pode estar numa fase de vida ruim, que você não tem nem acesso. E aí que entra a gestão emocional, né? Que é que a gente estava conversando, que a gente precisa saber sobre isso. E a maioria dos nossos fornecedores, às vezes, não tem nem tempo de ter essa informação. Gente, eu preciso cuidar do meu emocional para tratar os meus clientes, né? E aí, ele estava numa fase ruim, né? Ele estava num processo de separação. Então, e o CNPJ dele pagou por isso. Nossa. E ele não entregava, né? O combinado não entregava o serviço, mas eu sabia que ele era uma pessoa boa, eu já conhecia. E aí eu tive que invadir o processo da empresa dele. Eu fui descobrir o que estava acontecendo, por que aquela entrega não estava sendo feita. Eu tinha uma responsabilidade com o meu cliente, era um fornecedor que eu já conhecia, embora, porque a gente fala, é tudo culpa do arquiteto. Eu não respondo pelo CNPJ dele. Não. Mas eu sinto uma corresponsabilidade. A gente se cobra, né? A gente se cobra. O tempo todo, a gente se cobra. E aí, enfim, eu descobri que ele não estava fazendo os pagamentos dos fornecedores dele, de material. E aí eu intervi nisso, acabei conseguindo resolver, mas sobrou pra mim. E resolvi, e pro cliente saiu tudo lindo. Mas é algo que se prolongou durante um tempo até eu resolver. Então, essa parte também da gente trabalhar com muitos fornecedores. Eu acho que por obra, devem passar o quê? De 50 fornecedores mais ou menos, né? Pessoas... Depende do tamanho da obra, do tamanho da obra. Quando maior a obra, pior nessa parte de gestão. Não, e muitas pessoas também. Tem equipes que brigam entre si, não é? Super. Então, e a gente, estando ali coordenando, a gente se sente responsável por todos que estão ali. Né? A gente se cobra mesmo. Se cobra. E isso, muitas vezes, é pesado. Eu acho que isso é uma das maiores dores de arquitetos formados e recém-formados também. Os recém-formados por esse medo de assumir algum tipo de responsabilidade ou pressão da sociedade em si, dos clientes colocam sobre nós, não é? Uhum. E dos já formados, de bater no peito e falar, vou resolver. Não é? Então, mas é algo que é natural. Eu acho que a experiência e você estar seguro de si
deixa as coisas mais leves. Sim. Não é? Então, problemas que antes a gente via que eram enormes, hoje são rotineiros. Fala, nossa, isso aqui é tão fácil de resolver. Já passei por coisa muito pior, A gente tava conversando disso antes do podcast. Uma questão muito pontual. Eu falei, nossa, isso aqui resolve tão fácil. Sim. Falei, no começo, meu Deus. Era um pesadelo. Como que eu vou resolver isso? Não dormia. Você divide bem isso? Hoje sim. Hoje sim. Assim, na verdade, eu nunca deixei isso me afetar tanto. Eu sempre coloquei limite, sabe? Para as minhas preocupações. Eu sou uma pessoa que eu tento me controlar muito nas minhas emoções. Eu odeio sentir ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu me controlo muito pra não sentir. Então, o que eu faço? Eu ocupo minha mente com outra coisa. Quando eu penso que eu vou ficar ansiosa, eu falo, não quero sentir isso. Tipo, vou pra outra situação. Foca em outra coisa. Pra não ter esse sentimento, porque é um sentimento que eu não gosto mesmo. São 2 sentimentos que eu não gosto de sentir de forma nenhuma. Primeiro, ansiedade, o segundo, inveja. Eu acho que são sentimentos que eu não me permito, sabe? Corroem, né? Corrói muito, eu acho que é algo muito cruel com a gente mesmo, sabe? Porque acho que cada um tá num lugar porque conquistou aquele lugar. E um dia você vai chegar lá também, é só, né, ter paciência e correr atrás, dá certo. Enfim, então são 2 sentimentos que eu me controlo. E essa parte de obra é muito pesada. Só a gente que lida no dia a dia, a gente sabe o quão pesado é, né? A gente se cobra muito. Teremos um episódio, mesmo. Acho que exclusivo disso. Só parte sobre esse obras. assunto. Porque, é assim, é muito pesado pra todo mundo. E no começo eu tinha várias dificuldades, erros de projeto, que é super comum, né? Um projeto são milhões de detalhes que você tem que dedicar tempo para corrigir. E esse é uma fase, um processo no escritório que não sai o projeto sem eu conferir. Porque, é muita coisa. Tipo, as meninas, às vezes, têm uma informação que elas não sabem, aí eu não passei, e aí, né, acaba e a gente tem questão até do olho uma bola viciado. de neve. Sim, super. Né? Você fica vendo muitas vezes o mesmo arquivo, você não percebe Não erros. Não percebe. Sempre é bom passar por mais de uma pessoa, né? Exatamente. Então, elas fazem ali e aí eu vou, corrijo tudo antes de mandar pra obra. Às vezes, depois de uns 2 dias, eu olho de novo o projeto pra ver se realmente eu não esqueci de alguma coisa, né? E aí, se eu já entreguei, eu mando pro cliente e falo, tá aqui, teve uma atualização, enfim, pra tentar minimizar os erros, né? Porque são muitos detalhes. Sim. E, enfim, eu tive muitas dificuldades no começo de controlar esses sentimentos, né? De falar, não vou dormir por conta disso, não é válido. Sim. Mas já cheguei a passar a noite sem claro, preocupação, tenho até hoje, né? Acho que isso nunca vai sair da gente, porque é uma constância, a gente se torna responsável, uma responsabilidade muito grande, é o sonho da pessoa que tá ali na sua mão, né? Um investimento muito alto que ela tá fazendo em você. Então eu me cobro muito, mas ao mesmo tempo eu me controlo pra não deixar isso me afetar de uma forma que eu não consiga dormir, gente. Eu falo, não, eu preciso dormir. Meu momento de descanso ali, ele é sagrado. E essa falta de controle vira uma doença depois. Isso consome a gente por dentro. E não precisa disso. Né? Não precisa disso. Então, mais uma vez, gestão emocional. Gestão é a palavra. A palavra, sim. Precisa saber sobre gestão de pessoas. Uma coisa que a gente tava falando dos fornecedores. Nosso trabalho é um trabalho constante em equipe. Você depende de várias pessoas. E você tem que saber lidar com essas pessoas. Não dá pra, se você escolher a profissão de arquitetura, não dá pra você trabalhar sozinho se você tiver um escritório, gente. Não tem como, é impossível. Você lida com muita gente. Muita gente. Além da galera de obra, tem os fornecedores que... Imagina, pra cada assunto é uma pessoa, uma loja. Aí você tem que ver o prazo de entrega, aí você tem que falar com o cara, se tá chegando, se tá... Enfim, né? É muita gente que você lida. Eu adoro trabalhar com gente, tanto que na questão de liderança, até voltando aqui o assunto, né, eu sinto que eu sou muito boa nessa parte, porque eu tive péssimos líderes. Eu já trabalhei, até antes de eu trabalhar na nossa área, né, com a nossa profissão, eu tive líderes que eu falava, gente, como que a pessoa tá falando isso? Sabe, tipo, a pessoa... péssima, tá falando uma coisa que ela não vai influenciar em nada e ela precisa ter equipe do lado dela. Se ela tiver equipe contra, vai ser muito mais difícil. Ela tá afastando, né? Então isso eu tento fazer com que o ambiente de trabalho, e eu sempre também me protegi dessa parte, tá? Quando eu trabalhava em empresas, eu falava assim, o meu ambiente de trabalho vai ser bom pra mim. Se não for pro outro, o problema é dele.
E claro que eu tentava fazer com que as pessoas se sentissem bem também, quando eu tinha algum atrito, né? Mas eu sempre foquei no meu trabalho. Tipo, eu vou fazer o que é pra eu fazer, vou ser legal com todo mundo, vou ensinar todo mundo. Eu sempre gostei de ensinar, porque eu não tive quem me ensinasse. Tudo que eu aprendi hoje, eu tive muita dificuldade de informação. Então, eu tinha que falar, me ensina isso daqui, sabe? Eu tinha que pedir. Entendi. E as pessoas que trabalhavam próximo de mim, eu falei, não vou deixar ninguém me pedir, eu vou lá e vou falar como faz. Dava treinamento nas lojas que eu trabalhava, falava, ó, esse aqui é assim que funciona, existe isso. Então, assim, eu dava um treinamento pra todo mundo, porque eu não tive essa empatia das pessoas, sabe? Tava todo mundo ali, ó, trabalhando, tipo, e tô nem aí pra quem tá chegando, entendeu? E eu aprendi isso e hoje eu ensino para as pessoas, todo mundo, as meninas trabalham comigo, se elas não sabem alguma coisa, eu tento ensinar da melhor forma, eu tento ter empatia pelas pessoas que trabalham comigo, né? Assim como eu aprendo muito na obra, tipo, Também. Que é o nosso maior aprendizado ali, né, no dia a dia. Nosso campo de ensino. Campo de ensino. Campo de batalha de ensino. Não é? Ó, tem mais uma pergunta aqui que o pessoal fez do Instagram, que eu acho bem interessante. Eu vou fazer pra você, tá? Tá. De que forma a tecnologia está transformando a nossa profissão e o nosso trabalho? O que você acha sobre isso? Eu acho que a tecnologia, né, hoje a gente tem a presença da inteligência artificial e ela traz, sim, melhorias, traz inclusive rapidez, mas ainda, e eu acho difícil, ela nos substituir. Porque essa parte de gestão, né, da obra... Mais uma vez, a gestão. Mais uma vez, a parte de gestão de obra, de gestão de pessoas, isso não tem como a inteligência artificial fazer. Só a gente sabe, né, o quão difícil é. Só que para essa parte de renderização, né, a formação, né, das imagens, isso otimizou muito. Embora não seja 100% ainda, né? Sim. Mas isso otimiza processos dentro do escritório. Né? Otimiza tempo, né? Que é o que a gente mais avalia. Até uma dúvida frequente, uma outra dúvida que os clientes chegam até nós e eles falam, como que você cobra? É por metro quadrado? E não é por metro quadrado. A gente calcula por tempo, né, de projeto. Então, a gente já tem ali uma média que a gente sabe que a gente vai demorar. Eu calculo por semanas e depois por dias, por horas, até chegar nas horas, né, que é o que mais interessa pra gente. E a gente tem o custo do escritório, né, e a gente sabe ali o custo do projeto, coloca uma margem e mais o imposto para saber... onde a gente vai chegar nesse tempo. Então, o tempo, a tecnologia está ajudando muito a gente com essa parte de minimizar o tempo de render, né, que a gente fala, que é essa parte de imagens, que isso antes era bem demorado, bem sofrido. Nossa, né? Eu tive softwares. Para fazer uma imagem, ele virava 12 horas no início da profissão. Hoje em dia a gente tem softwares rápidos que fazem ali a imagem, às vezes até em segundos, ou no máximo 1, 2 minutos, mas a inteligência artificial ela faz em segundos. Faz em segundos. Faz tudo em segundos, né? Faz tudo em segundos. Mas ainda ela tem falhas, né? Então, por exemplo, pra gente que trabalha com texturas, a textura tem que ser muito específica, né? Então, algumas adaptações a gente tem que fazer. Né? Ainda ela não tá 100%, mas eu acho que é algo muito breve. Né, algo que vai acontecer muito rapidamente, visto a rapidez que tem sido até agora, né? Sim. Vamos para a última pergunta aqui. E olha, galera, essas perguntas aqui, elas são reais, tá? O pessoal mandou lá na caixinha, a gente tá lendo aqui. Qual que é o maior sonho, né? E onde você se vê... Qual que é o seu maior sonho conquistado até hoje? E onde você se vê daqui 5 anos? Nossa, essa pergunta... é profunda, né? Porque há 5 anos atrás, se me perguntasse onde eu estaria hoje, eu jamais falaria a situação que eu estou hoje. É muito louco isso, né? Muito. E 5 anos parece até um tempo longo, mas passa muito rápido, não é? E tantas coisas. Eu contei um pouco aqui da minha história, né? Quando eu almejava essa questão do escritório. E é engraçado, hoje essa parte do escritório físico e não é algo que me prenda mais. Eu acho que eu evoluir, daqui 5 anos eu me imagino muito mais evoluída como pessoa e como profissional. Eu me vejo com muito mais serenidade para lidar com as coisas. É engraçado. Mais leve, né? Mais leve, não são questões mais tão materiais. Embora eu queira ampliar
não é a minha equipe, mas eu me vejo muito estabilizada com a minha família forte, né, com os meus objetivos ali cumpridos como pessoa, e isso naturalmente vão refletir na minha empresa. Afinal, por trás de todo CNPJ existe um CPF. Né, e um CPF forte faz uma empresa forte. Então, eu almejo isso, assim, essa serenidade na profissão, e estar muito mais focada, acredito, no mercado de luxo, que foi algo que ano passado já me propus a isso, já tive um resultado muito bacana, né, acabei estudando isso, mas eu me vejo muito mais imersiva nesse ramo. Ah, que legal. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E só você? pela sua jornada até aqui, né? Sim. Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos na minha cabeça, assim. Eu até guardo isso no meu bloco de notas todo o início do ano, primeira semana do ano, eu faço questão de colocar, né, no meu bloco de notas todas as minhas metas pessoais primeiro e depois as metas profissionais. E são muitas, e também eu crio um painel dos sonhos ali, porque eu acredito muito nisso, que você olha, você atrai aquilo, né? Minha vida inteira, assim, desde do meu primeiro trabalho, eu almejei algo e eu consegui porque eu tive esse sonho plantado no meu coração, né? Então, acho que é muito importante você ter metas. Eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, tenham metas, porque a gente trabalha para quê? Sabe? Não é só para pagar conta, não é só para pagar boleto. A gente tem que ter as metas do ano, às vezes do mês, sabe? De melhorar, tomar mais água, que era uma coisa que antes eu tinha dificuldade, tomar água. Meu, já é uma meta que você fala, consegui, né? Então você já se realiza ali, são pequenas realizações, né? Que você vai tendo durante esse caminho aí que você vai traçando. Então, se você não tiver, tipo, por quê? Por quê de tudo, né? Então, eu tenho um propósito, assim, de metas no escritório, de aumentar a equipe, de melhorar a parte de projeto, porque pra gente nunca tá boa, né? Parece que sempre precisa melhorar. E, enfim, eu acredito que eu vou alcançar todas. Não no ano, mas, né, aos pouquinhos a gente vai alcançando, porque é tudo muito possível se a gente correr atrás. Sim. E eu queria falar algo que é legal dessa questão, e você trouxe isso, né, da gente sonhar, mas nós temos metas, que eu diria que é quase que um sonhar com estratégia. Então, sonhar com propósito, né? Sonhar com propósito. Então, o sonhar em si eu acho pouco. Porque o sonhar, ele fica só naquela idealização, até às vezes, muitas vezes numa utopia, mas o que você está fazendo por aquilo que você almeja? Uhum. Então, ainda que por hora aquilo seja distante, mas você pode caminhar cada dia um passo a mais para chegar mais próximo daquilo. Do seu sonho. Uhum. Eu tenho um exemplo bobo que eu já dei outras vezes, mas supondo que o desejo da pessoa seja ter uma loja de carros, mas ela não entende nada desse assunto. O que ela pode fazer hoje por aquilo? Ela pode ver vídeos no YouTube, entendendo dos carros que são mais vendidos. Ela pode procurar fazer network com alguém que já tenha uma loja e passe conhecimento para ela. Ela pode fazer um estágio numa loja. Tem tantas coisas tantas formas, né, de você chegar mais próximo. Mais próximo disso. Então, você trabalhar por aquilo que você almeja, né? Um sonho com estratégia. Eu acho que isso precisa, né? Que isso define bem e é algo que você aplica, né? Ai, sim, eu tento e dá certo. Amiga, eu acho que nós percorremos muitas coisas hoje. Você gostou do nosso adorei episódio? O que você achou? Foi uma delícia. Uma delícia, né? Faremos outros com outros assuntos. Sim. Teremos convidadas muito especiais. Uma galera da área aí que a gente compartilha experiências diariamente, né? Isso até é uma dica importante, que é faça amigos, não seja aquele arquiteto que só você tem informação. Porque, não. A gente precisa dessa troca, né? Acho que isso é muito importante. E aí nós criamos esse vínculo aí com amigas, um grupo de amigas. Isso foi muito legal. Em breve elas vão participar aqui também do nosso bate-papo. E que trocam experiências incríveis com a gente o tempo inteiro, né? Então, acho que hoje a palavra do nosso podcast foi gestão. Acho que a gente abordou muito isso. Uhum. Pessoas, não é? Relacionamento com pessoas. Então, acho que a gente trouxe dicas preciosas nesse sentido. E também de você almejar, né, algo e você fazer algo por aquilo, né? Você ter um sonho e você trabalhar
por aquilo e acreditar. Então, tem nãos que nós damos na nossa vida que são cruciais, que definem o nosso trilhar, o nosso caminho, né? E que fizeram a gente chegar até aqui. Você tem algum recado pra deixar pro pessoal? Olha, pela minha experiência de vida, assim, saiba aproveitar as oportunidades. Nada vem por acaso, eu não acredito no acaso. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, né, na vida, a gente atrai de volta. Então, acredite, corra atrás, se esforce, dê o seu melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor, talvez para o outro não seja o bom, mas se você deu o seu melhor, tipo, você vai atrair aquilo, sabe? Então, às vezes eu não sabia das coisas, como que eu vou fazer isso? Mas eu falei, eu vou fazer e vai ser o meu melhor e vai ficar muito bom. E dava certo. Então, acho que é isso, acreditar acima de tudo, mesmo que você não saiba o como, quando, mas vai dar certo se você acreditar. Obrigada, pessoal, para quem assistiu a gente até aqui. Até uma próxima oportunidade. Amei nosso bate-papo. Também amei, foi maravilhoso. Grande beijo, até mais. Muito obrigada, até logo. A gente volta em breve.